Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos aqui para mais um Café com a Gi. Que delícia, quarta-feira, 15 de outubro, e que data especial, Dia dos Professores. Que coisa boa. Inclusive, a minha querida convidada já está aqui, que também é professora. Muito bom. Vou deixar aqui, inclusive, o perfil dela para vocês já poderem acompanhar, porque ela é idealizadora de uma metodologia, gente, que ela vai contar para a gente hoje como que essa metodologia funciona para aprendizados. Nathalie Andreoli é uma querida, ela é bióloga, é expert em várias frentes que nos ajuda no autoconhecimento. E daqui a pouquinho ela vai contar para a gente, porque tem uma coisa aqui, além de todas as ferramentas integrativas que ela foi se especializando, foi se tornando ali doutora, né, com bastante autoridade, ela acabou juntando tudo isso como ferramentas integrativas para o autoconhecimento e processo de cura. Então, esse é o nosso bate-papo de hoje. Vai ser uma delícia. Eu, inclusive, vou convidá-la. Vamos ver. Não. Nathalie, você já fez o pedido aqui? Não, né? Nenhum pedido. Deixe-me ver. Aqui. Aqui. Vamos ver. Vamos lá. Estamos aqui na expectativa. Que delícia! Estamos ao vivo juntas. Coisa boa. Quem estiver com a gente, nos dê um sinal de que está nos ouvindo, que estamos bem. Que ótimo. Ai, que delícia. Obrigada por ter aceitado o convite. Muito bom. Eu estava lendo, né, quando você me mandou a mini bio aqui, contando, né, que é engraçado quando a gente define a mini bio, né, fiquei pensando, eu falei, nossa, mas como é que a gente às vezes coloca num pedacinho, um pedação de vida, né, tanta coisa que a gente passou. E aí, te lendo aqui, fala, gente, bióloga, biotecnologia, tem aromaterapia, meditação, né? E todas as formações, assim, super de instituições muito bem formadas e além da experiência em congressos nacionais e internacionais. Então, seja muitíssimo bem-vinda para que a gente possa contar hoje do nosso delicioso café, né? Como que essas ferramentas integrativas vai aí nos ajudar no autoconhecimento, no processo de cura, meditação Mahalila, para quem não conhece, gente, vocês vão conhecer hoje. Mahalila é uma ferramenta incrível, é maravilhoso, nossa, é um processo belíssimo. E como é que tudo isso se junta, se soma e nos ajuda no processo de cura, né? Então, isso é incrível. Seja muitíssimo bem-vinda. Conte-nos algo que eu não tenha compartilhado, que você queira nos compartilhar sobre você. Eu agradeço primeiro de tudo, né, esse convite. Eu sempre vejo muito bom a gente colocar para fora, porque no momento em que a gente externaliza, a gente também está falando com a gente, né? Então também a gente consegue olhar toda essa nossa trajetória, né? Então é muito incrível isso. Eu agradeço muito, acho que você falou, né, tudo assim sobre mim. Eu sou esse caleidoscópio de coisas que parecem, né, que estão separadas, mas que na verdade existe um fio condutor atrás de tudo, né? Sem E o dúvida. conhecimento para mim é o mais importante, né? É esse fio que nos une, né? E Então, hoje, no Dia dos Professores, né, que é uma data super especial, você como professora, e aí eu queria que você contasse, antes da gente entrar nas ferramentas integrativas, porque eu acredito que, inclusive, elas façam parte do método que você idealizou, que é a inglês terapia. exatamente. Conta um pouquinho, porque o inglês, assim, até, né, na maior parte das pessoas que eu convivo, é sempre um perrengue, né? Algo que é importante, necessário, mas tem um pouco de aversão ali de aprender, né, de intensificar, e, enfim. Como é que é esse método? Como é que isso ajuda as pessoas? Que inclusive pode ser um processo de cura pelo medo de falar inglês, né? Exatamente. Eu vejo assim, o inglês, primeiro, a começar de tudo, tudo aquilo que eu faço, toda essa minha caminhada, eu sempre comecei comigo. Eu sempre fui a minha primeira cobaia. Então, o inglês acontece. Eu trabalhei muitos anos numa multinacional americana, eu era bióloga, né? Trabalhava bem, assim, aí em São Paulo, né? Eu sou paulistana e hoje em dia eu moro em Florianópolis, mas começou porque eu mesma tinha um bloqueio. Então, assim, quando eu tinha que fazer reuniões, eu viajava para fora do país e eu dava aquela travada que
eu sabia, eu conhecia, eu tinha estudado muito tempo, mas o que acontecia é que na hora de falar, na hora do vamos ver, eu dava tela azul para quem é da nossa época, né? Vai entender o que é tela azul. Totalmente. Dava aquele, sabe, aquela travada assim, com coisas simples às vezes do dia a dia, sabe? Só que uma pergunta que estava fora ali, que eu não estava esperando por aquilo, eu travava. Então eu sofri muito. A minha experiência com o inglês foi muito sofrida. Eu passava mal e ficava nervosa e tal. E Nossa, aí, a vida, né, na verdade, ela me trouxe até a Ilha da Magia, até aqui em Florianópolis. E quando eu me vi aqui, eu falei, gente, o que que eu vou fazer? Porque eu era bióloga, eu já sabia que aquilo que eu trabalhava não tinha aqui em Floripa. Eu falei, gente, o que que eu vou fazer? Eu falei, gente, eu sei falar inglês, porque aprendi a duras penas, eu sei falar inglês. Agora eu vou ensinar inglês, então, né? Aí comecei, fui numa escola e tal, e depois, enfim, foi se desenrolando. E o inglês, ele fez parte da minha vida em muitos momentos. E hoje em dia, o que eu vejo do inglês terapia é que ao longo desse processo, eu conheci a aromaterapia, que eu também usei para mim. Começou tudo comigo. Aí comecei com a aromaterapia e aí eu comecei, foi muito curioso, porque teve uma fase assim que todos os meus alunos, eles sabiam falar inglês. Uns tinham estudado 15 anos na cultura inglesa, o outro morou um ano em Londres, a outra era casada com um americano. E eu falava, mas gente, pera lá, o inglês vocês sabem, né? A questão não é o inglês. E aí eu comecei a ver que eram questões relacionadas ao emocional. E aí comecei a unir a aromaterapia, que era a minha primeira ferramenta, né, de autoconhecimento, com isso. E aí comecei a ver resultados incríveis, porque tem uma professora de yoga que falou algo para mim numa aula que eu nunca esqueci. Ela falou assim: você pratica yoga como você vive. Depois, o meu professor de meditação lá na frente, ele falou: você medita como você vive. E na verdade, tudo aquilo que a gente faz é como a gente vive. Então, se a gente não confia em si mesmo, a gente vai levar isso para o inglês, a gente vai levar isso para o nosso trabalho, vai levar para os nossos relacionamentos. Então, tem um pedacinho de nós em cada uma das atividades que a gente desenvolve. Então, trabalhando. E aí, eu chamei de inglês terapia, por quê? Porque quando você vai dar aula de inglês numa escola, tem uma série de regras. Ah, não pode falar português. Ah, não pode fazer isso. Ah, não pode. E eu não gosto de regras. Eu gosto de quebrar as regras. E eu falei, isso é por que ótimo. eu não posso falar português? Sendo que eu, quando eu fazia aula de inglês, eu me sentia burra. Sabe, o professor falava tudo em inglês, eu não entendia, eu tinha vergonha de perguntar. E aí, Eu uma coisa também. que eu sinto muito nas minhas aulas é que eu trabalho muito com a empatia. Então, no olhar, é tudo online, né? Minhas aulas hoje em dia são todas online. E pelo olhar eu vejo se o aluno entendeu ou não. E aí, assim, era muito assim, quando eu conseguia fazer uma pergunta, sabe, meu coração acelerava, eu falava, consegui fazer a pergunta em inglês, gente, porque em inglês é aquela coisa, tem que inverter a ordem. Eu falava, meu, não sabia fazer pergunta em inglês. Nossa. E aí, quando eu conseguia fazer a pergunta de alguma palavra que eu não entendi, o professor respondia com mais umas 3 ou 4 que eu não tinha entendido. E aí eu olhava e sorria. Ah, Do tipo, entendeu? aham, mas é aquela cara assim, não entendi, né? Aquele sorriso amarelo do tipo, não entendi, mas o medo de ser julgada por não saber, por não dizer. Nossa, você está contando aí, eu estou, né, trazendo aqui a própria experiência. Fantástico. E daí o que acontece é que, assim, depois eu fui descobrir, eu dei aula para professores de inglês, pessoas formadas em letras em inglês e português. Legal. E isso acontecia também com eles. E aí eu comecei a ver que essa questão é da gente se tornar vulnerável e de, olha, eu não sei, eu não entendi. Só que a gente acha que está todo mundo sabendo, né? Pelo menos eu achava que estava todo mundo sabendo, menos eu. É, a mesma sensação, sempre. Fazem, como é que eu vou fazer essa pergunta se todo mundo entendeu, só eu que não? Eu não, nossa, eu não posso, né? Imagina todo o que vão pensar, o que vão dizer. É, nossa, Então, péssimo. trabalhar isso nos alunos, eu fortaleço muito essa autoconfiança, porque eu sempre uso uma frase do Henry Ford, que ele fala assim em inglês, né? Whether you think you can or you can't, you are right. Então, se você pensa que você pode, que você é capaz, ou que você não é capaz, você tá certo dos dois jeitos. Então, se você não acha que você é capaz, você não é capaz. Mas se você acha que você é capaz,
o universo ele te dá os caminhos para você achar isso e se encontrar e realmente. E se encontrar. E você contando essa experiência me fez lembrar, eu trabalhava numa empresa multinacional de origem americana e toda a equipe da época de RH falava inglês, menos eu. Eu não tinha inglês fluente, né? Entendia mais ou menos ali, me virava nos 30. E a gente não tinha todas as ferramentas de tradução como se tem hoje, então imagina, né? E aí eu me lembro que uma visita da matriz, da área de recursos humanos da matriz, estava na nossa sede aqui, em São Bernardo do Campo, aqui em São Paulo. E aí, à medida que eles foram se aproximando da área, eu fiquei tão desesperada, mas tão desesperada, que eu simplesmente saí andando. E olha a simbologia, eu fui parar na área de segurança. Parei lá com o pessoal de segurança. Eu falei, gente, porque era um pavor, como é que você vai falar, né? Mas não tem outro caminho de você aprender do que se expor nessa vulnerabilidade, do que você, e você também falando, eu vou trazendo, né, os nossos processos, tudo que a gente consegue contribuir hoje precisa passar por nós de alguma maneira, né? Passa por nós e aí a gente entrega. Mas o quanto que essa questão da autoconfiança, pelo menos também dos meus trabalhos, de quem eu tenho permeado e a própria história, essa questão da autoconfiança, o quanto que ela impacta diretamente os nossos ou não resultados, né? E aí tudo é resultado, não vamos levar como sucesso ou fracasso, mas resultados, que é uma premissa da PNL que eu gosto muito. A gente olha só, são resultados. Pode ser que não foram favoráveis, pode ser que foram favoráveis, mas são resultados. Mas ela tem uma participação, um impacto essencial. E talvez nesse momento que a gente está vivendo de tanto estímulo, de tanta informação, de tanta gente com a vida bem resolvida, porque eu até falei isso com a Mabel no nosso café da semana passada, e tenho falado muito sobre isso, eu fico triste e um pouco assustada, como que as pessoas podem olhar para as vidas tão perfeitas de redes sociais e o Brasil ser referência em ansiedade, em depressão, né? A gente está nesses números tão altíssimos, tem uma incongruência muito grande, não faz o menor sentido. Mas talvez a falta de autoconfiança nos faz acreditar que essa vida é perfeita e que as coisas estão acontecendo. Então, se você puder, a gente está falando de você trouxe um ponto que eu acho que é fundamental para um processo de cura, quando a gente fala de processo de cura e ferramentas, né? Então, conta um pouco dessa experiência, como é que você faz essa junção, está tecendo aí todas essas ferramentas integrativas, que eu também acredito muito que o nosso desenvolvimento é integrativo, ele não é um desenvolvimento solto, né? Cada coisa vai conectando com o que a gente está fazendo, vai tecendo esse processo. Então, conta pra gente da experiência, né? A sua experiência e como é que isso foi se juntando. Para inglês terapia já deu super certo e quais são as outras? E eu quero muito ouvir você falar do Mahalila também. Perfeito. Eu vejo assim, acho que você trouxe um ponto, né? Que as redes sociais, hoje em dia, elas agravaram muito isso, né? Esse comparativo, a gente está ali na mão, a gente está aqui, ó. Quem está aqui junto com a gente assistindo no celular, a gente está o tempo inteiro com ele e o tempo inteiro olhando e se comparando, né? Nossa, olha só, fulano tá na praia. Nossa, olha só. Né? Tem gente que... Eu moro em Florianópolis. Tem gente que acha que eu vou todo dia à praia. Não, gente. Até gostaria, mas não é assim a vida real, né? A vida real tal como é, gente. Não é a vida ideal, é a vida real. Exato. Então a gente acaba fazendo muitos comparativos, né? Olhando muito para fora. E aí, o que eu vejo assim, ou a gente se anestesia, porque muitas vezes a gente, sei lá, tem uma condição, né? Ah, eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar aquele dinheiro, né? Então eu acabo me sujeitando a algumas coisas, porque naquele momento de vida eu tô precisando, né, daquilo. Tudo bem. Mas eu vejo que a gente está muito olhando para fora. E aí, Sim. respondendo a sua pergunta, né, de como integrar tudo isso, todas essas ferramentas que eu trago é para a gente olhar para dentro. Então, eu até falo, né, na minha bio eu coloco, né, eu te conduzo no mergulho interno. E aí, o que acontece? A gente tem, né, a aromaterapia, os óleos essenciais. E aí, como bióloga, ajuda ainda no processo de mergulho, né? Exato, exato. E aí uma analogia que eu faço com esse processo de mergulho mesmo, né? Quando a gente vai mergulhar com cilindro, não sei se você já teve oportunidade de mergulhar. Uma única vez, já valeu a experiência, check, mas se vou voltar, não sei, mas já foi check, ok, experimentei, tá, foi ótimo, ótimo, não foi ótimo não, mas já tá cumprido. O que acontece quando eu fiz cursos de mergulho lá em 1900 e nada. O que acontece quando a gente vai mergulhar? A gente nunca pode ir sozinho.
sempre, a gente não pode perder essa referência do olhar do outro mergulhador. Se a gente está lá embaixo, naquele mergulho profundo, e a gente começa a ver que está acabando o nosso oxigênio, a gente precisa voltar para a superfície. Sim. Só que esse mergulho, muitas vezes é nesse mergulho profundo que a gente vê as belezas mais lindas, né? Não sei se com um mergulho, às vezes, talvez a gente não consiga ter essa Não, experiência. eu tive a bênção de fazer num lugar que foi incrível. Então, assim, foi maravilhoso. E aí valeu a experiência para a vida, né? Se eu vou voltar, eu não sei, mas foi bem legal, assim, foi bem lindo. Então, eu costumo dizer que esse mergulho do autoconhecimento, é importante a gente ter uma pessoa ali do nosso lado para ir checando, olha, tá tudo bem, como é que tá? Você tem oxigênio? Porque a gente aprende, né, Você no vai curso de mergulho, sinalizando, né? Tá ali você junto. sinaliza e se a outra pessoa está sem oxigênio, você tira o teu bocal e passa ali para ela ter um pouco de oxigênio. Só que assim como no avião, né? O que eles falam? Máscaras de oxigênio vão cair. Coloque a máscara primeiro em você e depois coloque no outro. Então, assim, eu vejo que primeiro, muitas vezes, eu vejo que as pessoas elas estão ali desalinhadas, está acontecendo uma série de coisas e elas estão querendo ajudar o outro que está fora, ao invés de olhar para dentro. Então, o primeiro passo é a gente olhar para dentro de si. Tem que começar por nós, né? E aí, essas ferramentas, o que eu vejo? Eu vejo elas como um quebra-cabeça, sabe? Então, assim, só a aromaterapia vai resolver? Só o jogo do Marvila? Só a meditação? Não. Não. Essas foram as ferramentas que serviram para mim, que eu gosto, que eu passei pelo meu filtro, que eu utilizo. Mas tem gente que... Eu tenho gente que fala, Marvila, meu Deus, que besteira. Sabe? Tem gente que fala, que besteira. Aromaterapia, não, isso é muito místico. Não, gente, tem química ali, a gente está inalando as moléculas químicas, sabe? Então, às vezes tem muito essa resistência de não querer nem se abrir para conhecer. Então, o que eu vejo é, de todas essas ferramentas que eu utilizo, eu convido vocês a experimentar aquilo que fizer sentido. Porque para cada um vai ser de um jeito. Não existe, sabe, uma fórmula única. Não tem fórmula Isso, exato. E o mesmo processo para um não vai ser para outro, né, Nath? A gente pode experimentar. Então, quando você faz essa soma, né, do integrativo, que eu acho que é a riqueza que se tem quando você tem várias inteligências e ferramentas e você vai somando, como um belo quebra-cabeça, adorei essa analogia, é muito legal que você vai pegando o que funciona para mim e principalmente no momento. E isso. quando começar com a gente também, e aí quando você fala da autoconfiança, é bem interessante. Principalmente para mulheres, né? Nós mulheres temos mais dificuldade desse processo de se priorizar e sempre estar colocando, principalmente para mulheres que são mães, têm filhos, enfim, tem uma série ali de responsabilidade. Naturalmente, esse processo já faz com que ela pense primeiro nos filhos, ou no marido, no outro, mas a autoconfiança também nos possibilita saber que começa com a gente, que é importante, que eu vou ser melhor ajuda quando eu estou me ajudando. E aí, talvez a falta dessa autoconfiança ali impeça também de se priorizar, né? Porque ela ainda não consegue reconhecer. O que vão pensar se eu me priorizar? Eu sou egoísta. São uma série de coisas que já vem permeando, transgeracional, e a gente não consegue fazer essa mudança de uma forma, claro, já mudou muito, a gente já evoluiu, está maravilhoso. A gente tem hoje todas essas ferramentas, né, que estão de fácil acesso, coisa que talvez a gente não tivesse com tanto conhecimento há pouco tempo. Então, é muito gostoso de ver tudo isso, mas aí me fez agora pensar que a falta dessa autoconfiança impede que a gente possa se bancar e falar, não, começa comigo e eu vou fazer esse processo de me cuidar. Então, e aí eu queria que você contasse um pouquinho também de, né, como a meditação chega para você, como que a aromaterapia, que já passou por você, e aí você vai juntando Mahalila também, né? Você vem de uma formação, de certa maneira, ali já voltada para a natureza, né? Você também tem uma conexão com a natureza fantástica. Como é que isso permeia também a sua vida? E aí pode, fique à vontade para nos compartilhar. Tá. E você trouxe um ponto que eu queria comentar sobre essa questão de egoísmo, né? Eu aprendi a diferença entre egoísmo e amor próprio aos 36 anos, assistindo uma palestra do Gustavo Santos. Ele é não sei se você conhece ele é um Não, palestrante ainda não. português. Ele tem um livro que chama Ama-te, 120 textos inspiradores para mudares a tua vida. Que E eu lindo. o livro porque eu gravei esse livro no meu canal do YouTube, porque eu falei, gente, eu tenho que ler isso para ver se entra na minha cabeça, né?
E ele Exatamente falou isso. uma coisa muito profunda sobre essa diferença entre amor próprio e egoísmo. Então, muitas vezes eu achava que eu era egoísta de me respeitar. Então, Nossa. às vezes, o que acontece, pô, eu não estava afim de ir num lugar, eu não estava afim de fazer alguma coisa, mas eu falava, ah, não, né? Pela pessoa eu vou fazer. Só que daí eu me colocava em segundo lugar. E ele é um cara muito autoconfiante, assim. No início até me irritava um pouco, falava, meu Deus, esse cara se acha, né? Lógico, né? Pegava dentro de mim num ponto em que eu Aquilo que falava, está faltando em nós, né? Então, por isso que incomoda, né? Reverbera justamente o que está faltando, né? E é um julgamento muito comum que a gente ouve, infelizmente. como que eu vou me colocar em primeiro lugar? Então, assim, o que eu sinto é que as pessoas que chegam até mim, né, e vamos falar um pouquinho sobre todas essas ferramentas que eu tenho trabalhado hoje em dia. Às vezes elas chegam num momento de desespero, né? Putz, tá acontecendo alguma coisa muito séria na vida. Então, espera acontecer algo que desestabilizou geral. Ao término de um relacionamento, sair de uma empresa, ter, sei lá, dificuldade de doença na família, alguma coisa, ou a própria doença da pessoa. Doença, sim. Então chega aqui num momento muito fragilizado, né? E aí o que acontece? Eu costumo olhar para aquele ser humano como um todo e primeiro perguntar o que mais te incomoda no momento. E o que eu vi foi assim, dentre, né, todos esses atendimentos que eu fiz, o que eu vejo assim, a gente não vai conseguir resolver tudo e nem tudo de uma vez. Porque Não. o problema ele não foi gerado Da noite momentaneamente. para o dia, né? São anos, às vezes, ou são padrões também que a gente precisa acolher. Então, dentro de todas essas ferramentas, eu costumo falar que eu uso os 3 Cs, né? Consciência, compaixão e crescimento. Então, o primeiro ponto é Até não. trazer a consciência. E nisso, o jogo do Mahalila ele é muito bom, porque por ser um jogo, daí eu trouxe até o tabuleiro dele aqui para as pessoas, quem não conhece. Mahalila significa o grande jogo em sânscrito. Então, ele é um jogo milenar, onde a gente tem serpentes, flechas, né? E umas 72 casas aqui, onde a gente vai passar e consegue identificar padrões aqui. Então, o que eu percebo, às vezes, assim, pessoas que passavam por consultas de aromaterapia regulares comigo, né? Às vezes a pessoa não consegue enxergar aquilo ali. Ela fala, não, eu não tenho isso. Não, eu não sinto isso. Não, imagina, de jeito nenhum. Só apenas um alecrim dourado? Exato. Então, não tem como eu falar, ei, eu, acorda, não é isso aí, não. Não. Por quê? Porque cada pessoa tem o seu tempo. Então, às vezes, através do jogo, que teoricamente é para ser lúdico, mas olha, o Mahalila, às vezes, ele dá umas pauladas na gente. Nossa senhora, é assim, ó, pá, pá, que você virar o rosto ainda, né? Porque as Não serpentes, é. né? As serpentes que tem no jogo, né? Quando você cai na cabeça da serpente, ela te leva de volta para baixo. Então, é tipo assim, volte 10 casas, né? No jogo Sim. da vida. Então, mas o jogo, às vezes, quando você cai 3 vezes na mesma casa, aí a pessoa começa, nossa, eu não sabia que era isso aqui que eu sentia. Então, eu falei, o primeiro passo é trazer para a consciência, né? Falando em termos de Mahalila. E o que acontece? A gente precisa ter compaixão com o nosso processo. Porque às Isso. vezes, são padrões que a gente repete, padrões familiares. E é engraçado a gente ouvir nessa palavra familiar. Familiar é algo que vem da família. Então, a gente viu, Como é que você vai abrir mão disso? às vezes a gente tem essa lealdade, né, com aqueles que vieram antes. Então, assim, é complexo. Não é um assunto simples. Ah, beleza, eu vi que eu sinto isso, então agora eu faço isso e eu resolvi. Não. Eu vou trazer para a consciência. Então, eu também costumo dizer que é como se a gente estivesse subindo uma oitava, quando a gente fala na música, né? Vai ser a mesma nota dó, só que eu subi uma oitava. Então, eu vou conseguir olhar um pouquinho do alto. E às vezes esse processo ele leva tempo. Não dá para dizer, olha, daqui 2 meses está tudo resolvido. Não, às vezes é uma vida inteira, porque é uma questão muito profunda nossa. E aí, juntando, né, com as outras ferramentas, o que eu vejo da meditação? Eu me formei facilitadora de meditação em saúde pela Unifesp, aí em São Paulo, né, Universidade Federal de São Paulo. Então, a abordagem da meditação que eu estudei era muito com foco para a saúde.
A meditação tem benefícios assim incríveis, gente. Meditadores frequentes, até massa encefálica, tem aumento de massa Está encefálica. comprovado, né? Que você muda a estrutura cerebral. Exato, é uma ginástica neural que a gente faz. Só que o que eu percebi ao longo desses anos dando workshops de meditação? Que para quem vai conseguir realmente implementar a meditação no dia a dia, ela precisa passar por uma prévia antes. Não dá para chegar assim do nada, olha, a partir de agora você vai meditar todos os dias 12 minutos. Porque e aí, de novo, né, sempre passa por mim. A primeira vez que eu fiquei em silêncio, eu sempre meditava com música, ou era meditação guiada, que dentro dessa linha ali da saúde, a gente não considera como com esses benefícios da meditação, porque a gente não desliga a lógica. E o Você está sempre espaço. com algum estímulo de alguma maneira, né? Para te manter ali naquele processo. E a meditação raiz é aquela que você vai para o silêncio mesmo com você, e você suporta, né, esse período de silêncio. Exato. Só que o que acontece? Depois, né, eu fui aprender isso na formação. Eu preciso do que a gente chama de uma âncora. Então, não é eu simplesmente ficar em silêncio. Então, a primeira vez que eu meditei em silêncio foi assustador. Assustador. Todos os meus monstros, todas aquelas vozes na minha cabeça vieram falando. Tudo que tem para fazer, tudo que você queira, tudo, né? Pela enxurrada. E aí, o que acontece? A gente aprende na meditação que se eu uso uma âncora, então a âncora pode ser eu prestar atenção na minha respiração. Ah, eu vou prestar atenção na minha inspiração e expiração. E o que a gente vê é que nesse processo a gente se perde. Eu tô lá prestando atenção na minha respiração, de repente eu lembro do boleto para pagar. Opa, o boleto. E se eu me perder, né? O meu professor, que é o Dr. Roberto Cardoso, ele falava assim que a gente não podia servir chá para os nossos pensamentos. Porque o pensamento vem e vai. Nossa. E eu falava, gente, eu não servia chá. O meu, eu servi o buffet completo. Já pode se servir à Gente, vontade. sente-se, ó, estamos aqui, ó. Tá aqui o brunch. Senta todo mundo. Bora lá, vamos ficar horas aqui. Então, o que acontece, o que a gente percebe na meditação é que de tanto a gente treinar essa ginástica neural de eu solto esse pensamento do boleto que eu tenho para pagar e eu volto para a âncora, eu estou treinando o meu cérebro, eu consigo desligar minha cabeça da lógica e isso causa muitos efeitos positivos no nosso corpo, liberando endorfinas. Então, assim, existe uma série de benefícios para a nossa saúde. Só que o que acontece? De novo, lembra que eu falei da história do mergulho, da meditação, da gente ter uma pessoa junto? Se a gente vai fazendo isso sozinho, a gente às vezes se perde nesse caminho. E é um caminho que precisa muito de disciplina. Tem que ter uma disciplina. E eu preciso abrir espaço dentro da minha agenda para poder fazer esse mergulho interno. E o que eu vejo hoje em dia é isso. Tem pessoas, mães principalmente, né, que passam consulta comigo, e elas falam assim, gente, eu não tenho tempo nem de me olhar no espelho. Eu não tenho tempo para nada. Só que tudo bem, eu ouço isso, eu entendo muito disso, mas eu vejo também que, às vezes, se a gente for colocar aquele aparelho que rastreia quanto tempo a gente fica nas redes sociais. É. Eu E tenho nocionado, porque eu vou acompanhando semanalmente, porque é super importante isso, gente. Parece besteira, mas não é. Não é, então, não é. e a gente liga com aquela coisa da autoconfiança, da gente se colocar em primeiro lugar. Isso. Então, assim, a gente ter esse tempo com a gente mesmo é a gente se colocar como prioridade. E aí eu falo, não vai ser do nada que a gente vai conseguir fazer isso. Então, hoje em dia, eu não tenho falado tanto de meditação, mas o último congresso que eu palestrei, o Conaroma, eu falei sobre pausas aromáticas. E Ah, aí, que lindo. eu sugeri pausas de 10 segundos, 30 segundos e 1 minuto. Porque assim, se você me disser que você não tem 10 segundos. Não, aí tem uma coisa muito errada. Aí realmente pode parar a vida, porque tem uma coisa muito errada, gente. Muito errada. E nessa época que eu estava fazendo o curso de meditação, eles fizeram estudos com empresas, porque é isso, a empresa fala, não tenho 12 minutos para o cara ficar meditando, porque isso é perda de tempo. Fizeram um estudo em que houve uma intervenção de que eles faziam pausas periódicas ao longo do dia de 20 segundos. E só essas pausas de 20 segundos já tiveram resultados positivos. Fantástico. Nossa, Então, assim, fantástico. hoje em dia, né, com a NR1, a norma resolutiva 1, falando sobre saúde mental, gente, isso deixou de ser, sabe? Isso é necessário, senão a gente como vai bugar.
Vai bugar e a gente vai ter um impacto muito maior de afastamento de problemas se a gente não faz essa parada. E quando você fala da meditação, e o que eu também, e eu já tive esse pensamento hoje, claro, graças a Deus já mudou né, até pela experiência, mas as pessoas acreditam que meditação é você sentar né, ali na posição de lótus, como um bom monge tibetano, e meditar por 2 horas. Isso. E não pensar, né? Ah, não vou pensar. O meu professor falava, ele falava, gente, o coração palpita, os pulmões respiram e a mente pensa. A gente, em nenhum momento a gente vai parar de pensar. O que a gente vai fazer, a gente vai reorientar esse pensamento. Então, o meu professor falava de loop operacional, que é o quê? Eu começo prestando atenção numa âncora, como eu disse, pode ser a nossa respiração. Inspiração e expiração é mais tranquilo. Presto atenção nessa âncora, de repente a minha mente vagueia e vai para um outro lugar. Opa, quando eu percebo que ela vagueou, eu volto ali para prestar atenção nessa âncora. E esse é um ciclo infinito. E aí, de tanto fazer isso, né, se a gente faz isso sem ter uma pessoa nos orientando, falando, que a gente consegue desligar a lógica, a gente entra num estado meditativo. E aí sim a gente consegue esses benefícios. Só que é isso, não é uma vez por semana. São todos os dias, né? Eles consideram um meditador regular uma pessoa que medita pelo menos 5 vezes na semana. E o índice de desistência de meditação, a gente, né, no curso a gente aprende, é muito alto. É muito alto. E quanto tempo, Nath? Assim, 5 vezes na semana, e qual que é o tempo recomendável, né? O que seria o ideal para e sem âncora de estímulo, né? Sem música, sem alguém te conduzindo. Tem um tanto que você pode iniciar e você vai subindo, ou você já começa direto com uma quantidade específica? Dentro dessa linha da meditação para a saúde, eles recomendam que assim, tem que ser pelo menos 12 minutos, porque 12 minutos é o tempo que o cérebro leva para conseguir desligar. É como se a gente fosse fazendo um exercício, e o cérebro desliga. Tanto é que você tem o que eles falam, né? Você perde a noção de tempo, perde a noção de espaço. Então, às vezes, 12 minutos parece que passou 5. Né? Isso é um dos indicativos do centro e estado meditativo. E para iniciantes, a gente não recomenda passar de 20 minutos, porque pode ter efeitos. Não é para todo mundo a meditação também, então às vezes pessoas que tomam alguns medicamentos, você pode entrar num estado e acessar áreas da sua mente que você não está acostumado. Então é importante a gente cuidar com isso. Ah, mas, por exemplo, então quer dizer que a meditação guiada não serve para nada? Não, não é isso. Ela ajuda a gente para mim, eles falam como um degrau, né? Isso, degrau. Funciona como um degrau. Então, assim, eu estou muito agitado, eu inalo um pouco um óleo essencial, eu dou uma acalmada e eu entro para meditação. Essas meditações guiadas, o que eu vejo que é a importância deles? Porque, assim, quando eu entrei para fazer o curso, eu meditava há mais de 5 anos. E aí, quando eu cheguei lá, eles falaram que a meditação guiada não é, tipo, não só essa palavra não servia, sabe? Mas, assim, que eu não ia ter esses benefícios, eu fiquei chocada. Ai, gente, não acredito que eu perdi todo esse tempo. Não, é um preparativo. Exatamente. Eu vejo que assim, olha, você não vai conseguir de repente fazer os 12 minutos prestando só atenção na sua respiração em silêncio. Então, vamos começar com uma pausa? E aí as pausas aromáticas, às vezes eu falo assim, às vezes você está tomando café. Por exemplo, eu posso pausar aqui 10 segundos e deixa eu eu estou tomando um chá. O que é esse aroma? Só o fato de eu parar e estar aqui no momento presente, isso já traz benefícios. Aí, conforme eu vou fazendo essas pequenas pausas, aí eu vou conseguindo aumentar esse tempo. E aí a ideia é assim, hoje em dia, e eu já tive uma briga aí com a meditação também, fiquei um tempo sem meditar, já me irritei. Não quer mais, saco, não vou ficar aqui em silêncio, não, deixa meu barulho aqui realmente tranquilo. Então também a gente tem que ver que fase que a gente está na nossa vida, sabe? Para conseguir pensar o que faz sentido para nós naquele momento e nos respeitar. Por isso que eu falei, né? Consciência, compaixão e crescimento. Então depois que e a compaixão, eu estou sempre falando de autocompaixão. Então, eu me acolho, tá bom, eu não tô dando conta, igual a meditação. Me irritei com a meditação, a gente não quer mais meditar. Tá. Aí me acolhi, fiquei 2 meses ali sem nada. Aí depois eu falei, nossa, daí eu comecei a sentir falta, né? Isso, aí você começou a perceber, né? Aí eu falo, não,
Bom, vai, deixa eu voltar. Aí voltei ouvindo música. Falei, não vou ficar em silêncio agora. Aí eu tenho um aplicativo que é o Insight Timer, né? Que eu uso para marcar o tempo. Eu gosto, né? É importante a gente ter também alguma coisa para marcar o tempo, tá? Não é assim, vou sentar para meditar 12 minutos sem Não, nada. não. Eu sempre coloco o temporizador. Fico ali no silêncio, mas eu deixo o temporizador, né? E é interessante como é que o corpo vai sabendo, né? Porque quando vai chegando ali no momento, os 5 primeiros minutos são os mais difíceis. Começa a dar uma angústia que você fala, meu Deus, isso não vai acabar. Já deve ter passado uns 20 minutos e o relógio não apertou. Essa é a minha sensação. Não, passou 20. Aí depois do sexto ali até o 11º vai super bem. E aí quando já está finalizando, o corpo também já vai acordando. É muito interessante, né? Que ele vai sabendo que já está terminando. E eu falo, isso é muito. A Beca até colocou uma. Falou que nos ouvindo, ela acabou lembrando de uma reportagem de capa da revista Vida Simples, né? Que é intitulada Descanse Sem Culpa. Nossa. Beca, como é que as mulheres descansam sem culpa? Conta pra gente. Né? A gente que já está aprendendo, que está aqui, a gente ainda vai favorecendo, mas a gente tem uma grande maioria que não consegue. Eu tenho uma frase, uma minha que eu uso muito, que de vez em quando eu adoro o culto ao nada. Eu falo, gente, hoje eu estou no momento culto ao nada. Culto ao nada. Então, ou o café sem pressa, né? Um dia sem pressa, ali, aquele momento sem pressa. Mas o que a gente vê, infelizmente, principalmente para as mulheres, é essa culpa por descansar. É como se ela está o tempo inteiro falando, não, mas eu não posso parar, eu não posso. Eu participei de uma roda de mulheres, conduzi uma roda de mulheres junto com duas amigas recente, foi muito interessante como essa questão, a maior parte das mulheres ali trouxeram, e uma delas contou a experiência que o marido fica o tempo inteiro, pelo amor de Deus, para, é domingo, você não precisa. Ela não consegue sentar junto com o marido e os filhos ali naquele, né? Que ela tá sempre, não, tem que fazer isso, tem que... Ele, calma, é domingo, vamos dar um tempo aqui. E ela falou, nossa, quando vocês trazem esse assunto é que eu me dou conta, e aí ouvindo o feedback do meu marido, olha como é que a coisa tá. Eu acho que para a mulher isso tem um peso maior. E quando você fala da compaixão, né, eu sempre brinco que é para a gente ser GG com a gente, gentil e generosa. Eu falo, olha, a gente precisa desse processo e a autocompaixão. Porque nós também temos uma tendência mais natural, que é pegar o chicotinho e, ó, né, não pode, ou principalmente, né, acolher os erros do passado. Porque é muito simples, do lugar que eu estou hoje, dos aprendizados, olhar para trás e dizer, realmente, nossa, como eu agi errado. Mas naquele momento era o único recurso que eu tinha, eu não tinha como fazer diferente. Hoje eu tenho clareza porque eu adquiri o repertório, mas naquela ocasião eu não tinha as ferramentas ou a consciência do que estava acontecendo. Hoje a minha consciência está diferente pela ultrapassagem da cena. Eu vivi a cena, ultrapassei e colhi os aprendizados. Mas enquanto a gente está na cena, não dá. Então, esse processo, eu acho que é muito lindo esse trio, esses 3 Cs, né? Porque a gente toma consciência, segura a onda, não vai se prejudicar, né, se culpar, se punir, tenha compaixão, porque aí você dá o espaço para o crescimento acontecer. É isso. E pra gente ter essa palavra, né? É muito isso. Eu vejo muito, muito isso. E eu lembrei de uma coisa, esse aplicativo Insight Timer, eu agora recentemente gravei uma meditação guiada bem rapidinha que eu chamei de Quick Pause em inglês. Então eu também estou com esse projeto de gravar essas meditações em inglês, porque no meu inglês terapia, nas aulas, muitas vezes eu peço para os alunos fazerem alguma meditação guiada, porque é uma forma da gente ouvir o inglês de uma forma pausada, né? Então acaba que você aprende o inglês também e inclui isso, né, dentro da sua prática. Para os meus alunos, eu falo muito isso. Eu falo, gente, tem que parar para respirar. O que acontecia comigo quando eu travava é porque eu não respirava. Então, assim, tem esse bloqueio que você fica... Daí, gente, se você não respira, você não oxigena o teu Não cérebro. oxigena o cérebro, não tem como o corpo, né? As células não respiram, e aí você vai realmente bugando, você vai dando a paralisia, vai ficando ali realmente aquele processo. Quanto que é sério isso, né? E o mais interessante, porque o nosso processo de chegada aqui começa com um respiro e encerra com um respiro, né? Então, logo, respiração é tudo, gente. Então, para a gente se manter nesse pedaço, né? Entre um respiro, o primeiro e o último, a gente tem que se manter vivo respirando ali. Então, para que a vida possa fluir, para que a gente possa oxigenar, para que a saúde do corpo aconteça. E quando você fala da meditação, de todo esse processo, me lembra muito o trabalho com os 4 corpos, né? Como
como é que a gente se conecta com o sutil, no espiritual, o mental, porque a mente ela é muito poderosa, ela é uma ferramenta incrível, desde que usada com muita sabedoria, com muita disciplina, com muito cuidado, né? Aí esse mental ajuda o emocional também a se harmonizar, e aí o físico está pronto para dar conta de tudo. Então, quando a gente fala de ferramentas integrativas, se cuidando de forma integral, a gente permeia esses 4 corpos de uma maneira muito mais fluida, muito mais saudável, e a gente vai dando conta, né? E aí eu acho que a gente volta lá na questão da autoconfiança, porque quando essa integração começa a acontecer, a autoconfiança ela acaba se fortalecendo. E aí eu vou ter uma autoestima saudável. Eu vou estar ali, né, com um processo ali de auto-perdão, de autoconsciência, que as coisas vão fluindo muito mais, né? Para quem nunca fez nenhuma, nem aromaterapia, não fez meditação, não chegou numa Halila, tem uma ordem para começar? Como é que você faz aí a escolha da ferramenta para quem está chegando para uma terapia com você? Como é que é esse processo? Eu costumo avaliar muito individualmente. Então, eu Ótimo. vejo muito assim, dos hábitos da Hum. pessoa, né? Porque às vezes é isso. Às vezes A não. epigenética prevalece, né? Qual é o meu estilo de vida nesse momento, o que vai me ajudar, como é que eu escolho? E aí, e essa pergunta que eu falei ali atrás, né? O que mais está te incomodando? Então, o que eu vi é ao longo desses anos de prática. Às vezes a pessoa chegava para mim assim, eu tô desanimada, eu tô ansiosa, eu não tô conseguindo dormir direito, eu tenho insônia, eu acordo no meio da madrugada, e aí traz um bololô de coisas, né? Eu falo, opa, calma, vamos lá. Aí eu pergunto, o que mais tá te incomodando? O que mais me incomoda é que eu tenho desânimo. Então tá bom, então vamos começar por aí. Aí eu começo por aquilo que mais está incomodando. E aí, quando a pessoa volta, eu pergunto, e aí a insônia? Continua acordando de madrugada? Mas não tem problema, porque eu acordo de manhã e aí eu tô Estou animada. ativa, né? Estou com disposição de viver. Então, eu falo, e eu costumo ser muito transparente, né? Em todas as, né? Não existe, tem gente que me pergunta assim, por exemplo, no inglês terapia, quantas aulas eu preciso para desbloquear? Porque eu falo muito em termos de desbloqueio de inglês. Eu não sei. Não sei, porque não Por depende só aí. das minhas aulas também. Por isso que eu chamo de terapia, porque também vem como um processo terapêutico. Então, Sim. pessoas que não dão conta de falar inglês a aula inteira e a gente fala português. Ou tem dias que a pessoa está com uma demanda tão grande que, cara, eu vou falar present perfect. Gente, que se dane o present perfect, cara, a minha vida tá desmoronando. Eu não quero saber se eu tô conjugando certo, sabe? Me foi. Não, deixa a pessoa. E tem isso também, sabe? Às vezes, eu percebo, é muito curioso, né? Nas aulas de inglês terapia, quando a pessoa tá mais nervosa, gente, aqui o inglês sai. Porque ela É, vem contando sobre alguma coisa que aconteceu no trabalho, e aí depois ela para, respira, né? E eu falo, nossa, você percebeu o teu inglês? Ela, nossa! E acaba fluindo em e aí inglês. você contando sobre isso me lembrou agora, porque quando vem com essa com uma raiva, né, que inclusive a mentoria, né, a travessia que você conduziu aí, né, da raiva, como a raiva ela tem esse poder também, né? Como a raiva ela o mesmo fogo que destrói, constrói também. Então, a importância dessa terapia nesse processo, essa catarse, essa raiva vem com uma potência, né? É fantástico. É muito bom, é muito bom. Então é isso. E aí olhar também para o ser humano como um todo. Então eu não tenho uma fórmula, eu sinto muito, eu acho que o que eu vejo, e às vezes o que eu sinto também é que a pessoa ela precisa só ser ouvida. Então essa escuta é muito importante, às vezes de dizer, olha, putz, eu não sei, eu também não sei, sabe? Se eu estivesse passando porque pelo que você está passando, eu também não saberia o que fazer. Isso. Mas eu te vejo, eu entendo. Puxa, eu entendo o que você está passando. Primeiro de tudo, eu sinto muito. E aí a Isso. gente vai tentando traçar junto, sabe? Então É. não vejo que tem um. Para quem assim tá muito. Não tá conseguindo enxergar, as coisas estão muito nebulosas. Às vezes o É, que eu parece que não tem solução para nada, não consegue encontrar o fio de onde eu começo, por onde nesse momento está um caos, e o caos tem energia também, vai virar cosmo, né? Então a gente também sabe, então está um caos esse momento, por onde talvez seja importante, pelo menos para esse primeiro passo, né? Porque às vezes é tão difícil decidir esse primeiro passo. e para quem acredita também, porque é isso que eu falo, né? Às vezes Sim. falar, não, mas
quando tá tudo muito nebuloso e a gente não tá conseguindo trazer clareza, eu gosto de usar as cartas Mahalila, né? O jogo Mahalila acompanha as cartas. Então, eu costumo chamar de pílulas de consciência. E eu faço esse trabalho semanalmente. Aprendi com a Paula Quintão, que é a nossa mentora, Isso. que tem esse poder, Quem né? faz essa ponte, essa conexão, né? O Ela povo tem esse poder. há muitos anos ela faz um alinhamento semanal, né? Tirando cartas para orientar. E eu comecei a fazer isso com o Mahalila. Eu fiquei 2 anos ali no Telegram, semanalmente, compartilhando os meus alinhamentos. E hoje em dia eu mudei agora para um canal no WhatsApp. Então também quem quiser, até não coloquei na minha bio, é tão novo que eu não coloquei, tem que colocar ali. Mas quem quiser uma mensagem, eu comecei com esse canal no WhatsApp, onde eu estou compartilhando essas cartas semanalmente. E o que acontece? Então, às vezes, quando a pessoa tá tudo muito, muito nebuloso, eu tiro cartas, e aí essas pílulas de consciência, porque a carta ela vai refletir aquilo que está dentro da pessoa. Então, às vezes, através da carta, ela consegue, ela fala, nossa, tá clareando alguma coisa, eu consigo enxergar alguma luzinha ali no fim do túnel, com qual a direção que eu preciso ir. Então, quando são questões assim que são, né, tá realmente muito, que a pessoa não consegue dizer o que ela tá sentindo, às vezes é isso, ela tá tão anestesiada. Ela não consegue nem encontrar a palavra para descrever o que ela está sentindo, né? Ela tem dificuldade até de descrever qual é a emoção, qual é a sensação, o que está rolando ali. Exato. Então, às vezes eu trago essas pílulas de consciência, mas é Ó, sempre um caminho investigativo. E também eu sempre pergunto, sabe, algo que eu tenho muito na minha prática, assim, faz sentido para você? Porque às vezes não faz sentido. Ou, como eu disse, às vezes a pessoa não está conseguindo enxergar aquilo. E quem sou eu para dizer é isso? Gente, não. imagina. Quem a Sabe, gente na nós fila do pão para dizer que é exatamente aquilo, né? É, não tem sabe como. nós mesmos, somos nós mesmos. É a gente que está o tempo inteiro convivendo com a gente. Então, tem essa autoconfiança é importante nesse processo de autoconhecimento. Não acreditar em tudo que todo mundo de fora. Não, cada um vai trazendo uma coisa que você acredita, porque aí a falta de autoconfiança te faz acreditar em tudo. Então, cada verdade que chega, você toma como verdade, né? Mas sem saber qual é a sua verdade. Esse processo é muito importante. Dentro dos meus processos também, eu sempre digo, eu não trabalho para você, eu trabalho com você. Então, a gente vai aqui lado a lado, vamos junto, né? Vamos descobrir o que vai funcionar para você neste momento, com essas questões, com essas dores, com esses desafios, né? O que você está permeando, o que você está desejando aí avançar. Então, para esse momento, então, para cada um vai funcionar esse processo mesmo. E essa investigação. E aí a gente está com a gente mesmo, fechar com a gente e falar, olha, estamos junto aqui para que essa autoconfiança vá acontecendo, né? Porque senão ela pode se perder. E eu costumo dizer que, assim, o processo de autoconhecimento, ele não tem volta Não, e também não tem fim. não dá para dizer, não dá para dizer. Não dá para dizer. E aí, eu trouxe até um trechinho daquela música Me Curar de Mim, da Flaira Ferro, que eu adoro, né? Até vale a pena o TED Talk dela, que ela conta a história dela, né? Que chama Por Trás do Aplauso. Mas um trechinho da música, ela fala assim, né? Eu quero me curar de mim. Quero me curar de mim. Ela fala, mas se eu não tiver coragem para enfrentar os meus defeitos, de que forma, de que jeito eu vou me curar de mim? Se é que essa cura há de existir. Não sei, só sei que a busco em mim. Então Ah, que eu vejo lindo, que nossa. é uma busca que a gente nem sabe se vai existir, mas a gente segue buscando, né? E olhando, Exatamente. colhendo esses defeitos que todos nós temos. Não, ninguém é alecrim Ninguém dourado. é isento, né? Ninguém é isento, tá? Todos nós. Mas aí dentro do seu processo que olhar para esses defeitos com compaixão, com esse carinho. Nath, quero agradecer muitíssimo. Já estamos aqui há 45 minutos. Delícia, vai fluindo, as coisas vão. Tem assunto para que a gente possa conversar muito mais, porque é muito belo, né, esse caminho, esse processo do autoconhecimento, de restabelecer a autoconfiança, de você fortalecer a autoconfiança. Então, são ferramentas lindas, belíssimas, que colocam a gente muito no contato com a gente mesmo, né, com o sutil. Então, quando você vai para um jogo desse, que pode parecer lúdico, mas ele está muito ali no sutil, está trazendo camadas que a gente não tem coragem, ali, às vezes, de fazer
não tem coragem, ou não tem consciência, ou não está conseguindo fazer sozinho, né? Então, o jogo, ele é esse degrau, sim, para que a gente possa, né, descer um pouco as profundezas para poder subir com mais consciência, com mais compaixão e realmente permear esse crescimento integrativo. Eu acho que esse crescimento integrativo é fantástico. Então, eu quero agradecer muito o recurso maravilhoso que você nos doou, que foi o seu tempo, além de todo o conhecimento, né? Ah, eu agradeço muitíssimo. Para mim é uma alegria mesmo poder falar, adoro falar, compartilhar. E eu vejo que também é isso, na troca, né, com o outro, que a gente também consegue ter um outro olhar, né? Quantas coisas que você trouxe que também me meteram e a gente Sim. jogando, né, fazendo essa, tecendo esse fio, né? Muito lindo. Isso. Muito Agradeço. lindo. Eu falo que o café, né, com a Gia é esse espaço, né, essa paradinha estratégica da vida real tal como ela é. Então, sempre quem chega aqui para trocar, para somar, eu falo que é muito gostoso que vai ser tecido, vai compondo, porque é isso. Então, eu tenho uma experiência, você tem aí tem um repertório. Como é que a gente soma os nossos repertórios com essa troca, né? Como é que a gente amplia a consciência? Como é que a gente pode, de repente, dar alguns passos diferentes? Então, eu sou muito grata a cada sim que eu recebo, então que seja uma quarta-feira maravilhosa. Na próxima quarta-feira estarei aqui de volta e a Martinha vai estar comigo, vai ser muito delicioso também. Então esse mês de outubro está muito especial, né? O Café com a Gi, que traz todas as convidadas do Clube dos Impulsionadores, essa comunidade belíssima que a Paula nos conduz aí, né, dos nossos negócios a partir de nós mesmos. Então, olha, o meu autoconhecimento é super importante, fundamental, como é que a gente vai construindo os negócios a partir da gente. Então, é belíssimo, só agradeço muitíssimo e que seja uma quarta-feira maravilhosa, incrível para Também é todos nós. todo mundo que esteve presente aqui, gente. Sim. Beijo grande e um ótimo dia. Igualmente. Tchau, tchau.